Se você quer iniciar uma coisa nova na sua vida ou mudar algo que não está muito legal, a primeira coisa você tem que querer tomar a decisão verdadeira de mudar ou aprender uma nova habilidade. Sua decisão vai te ajudar na hora que vier os desafios. Agora eu vou supor que você queira aprender a tocar um instrumento musical. E você quer tocar bem? Você quer, por mais que seja para você tocar na sua casa, para o seu próprio entretenimento, para tocar para os amigos ou tocar profissionalmente. Você quer tocar bem? Ninguém quer fazer uma coisa mais ou menos, não é? Você tomou a decisão. Tá, você vai estudar, você vai se preparar para aprender a tocar um instrumento musical. Primeira coisa, você vai ter que criar o hábito. Por quê? Gente, tocar um instrumento musical é difícil. Se alguém te falou em algum momento da sua vida que é fácil, essa pessoa não estava sendo muito sincera com você ou ela não sabia muito bem a respeito de como que é adquirir uma nova habilidade. O nosso cérebro, ele precisa de muita energia para funcionar. Então, temos as funções básicas que o cérebro já precisa de muita energia para dar conta, que é tirar os pensamentos abstratos, criar uma nova habilidade. Então, o que vai acontecer, gente? O cérebro ele vai estar sempre tentando te boicotar, porque ele não quer gastar energia. Isso não é, vamos dizer assim, viável, né, do ponto de vista biológico. Se você deixar só para estudar quando você estiver muito motivado, muito animado, porque você vai pegar uma música nova ou qualquer coisa assim, não vai dar certo o seu estudo. Você precisa de mais do que motivação. Você precisa ter um hábito formado. Só que para formar um hábito, você precisa criar comportamentos adequados, de pouco em pouco, até esses comportamentos se tornarem hábitos. Vocês começam com micro hábitos e depois esses micro hábitos se tornam hábitos maiores. E aí então, a partir do momento que esse comportamento se tornou um hábito, a demanda por energia do cérebro acaba sendo muito menor. Nesse livro aqui, Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, o autor fala um pouco pra gente sobre que no design de comportamento você consegue entender o porquê você faz coisas que quer e porquê você faz coisas que não quer. Então ele vai falar para você o seguinte, que para um comportamento existir, você precisa ter motivação, mais capacidade de realizá-lo, mais prompt. O que seria o prompt? Para ele é o gatilho, né? Vamos a um exemplo. Escovar os dentes ao acordar. A motivação é média alta? Bom, ninguém quer ter cárie nos dentes. Capacidade. É muito difícil escovar os dentes? Não, provavelmente não. Qual é o gatilho? Qual é o prompt? Acordar. Acordei, sei que vou escovar os dentes. Percebe que todo comportamento ele precisa ter um gatilho, ele precisa ser possível de realizar. Lógico que vai ter comportamentos mais difíceis e outros mais fáceis, e ele tem que ter uma motivação. Então o que acontece, gente? Se esse comportamento que você precisa adquirir é muito difícil e a sua motivação está muito baixa porque ele é difícil, você não vai fazer. Mesmo que tenha um gatilho para você fazer, mesmo que você coloque um alarme para tocar, ou seu professor fale na aula para você estudar, ou você não vai estudar. Então você precisa quebrar o que é muito difícil em pequenas partes para que se torne fácil, ainda que a sua motivação não esteja alta. Ou seja, quando a motivação está alta, fica mais fácil fazer coisas difíceis, mas não dá para contar que a motivação vai estar alta todo o tempo. Eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho sobre o modelo de comportamento proposto no livro Micro Hábitos. Então o autor fala que para você ter um comportamento, você precisa ter motivação, capacidade e prompt. Prompt, lembrando que é o gatilho, que é o que vai lembrar você de efetuar aquele comportamento, né? Muito bem, a motivação é o quanto você quer e a capacidade é, no caso, a facilidade ou dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Então ele faz pra gente aqui, ele faz um gráfico, considerando essa linha vertical a motivação, e aqui embaixo é quando a motivação está baixa, aqui em cima é a motivação alta, certo? E aqui a linha horizontal é a capacidade. Ou seja, se é fácil ou difícil. Aqui é quando é fácil e aqui é quando é difícil. Considerando a linha de ação, observe que para uma ação acontecer, ela tem que estar ou com a motivação muito alta ou ela tem que ser muito fácil. Então, se eu for traçar uma parábola que chegue perto desses dois pontos, a minha linha de ação ficaria mais ou menos assim. Então, considere que eu quero fazer um novo exercício no piano. Eu aprendi um pentacorde novo, ele não é tão difícil. Então, ele tá mais pra cá. Ele é quase fácil. E a minha motivação não é lá das maiores, mas eu tenho um pouquinho porque eu quero tocar na aula, eu quero tocar bem. Então, eu tenho uma motivação média, quase baixa. Observa aqui, traçando as retas aqui entre uma coisa e outra, eu vou ter conseguido estar dentro da linha de ação.
Logo, esse comportamento é um comportamento possível de ser executado, né? Provavelmente eu não vou procrastinar, porque ele não é tão difícil, mesmo minha motivação não sendo das maiores, mas, né, é possível de fazer essa atividade. Agora, imagine a seguinte situação. O meu professor me passou um exercício muito difícil que eu tenho para mim é quase impossível de tocar aqui. E eu não gostei desse exercício. O exercício é extremamente chato. Então, a minha motivação tá baixa. Então, além de ser muito difícil, aqui a minha parte aqui na linha horizontal, a minha motivação tá baixa. Observa aqui. Eu provavelmente vou procrastinar. Por quê? Porque eu tô abaixo da linha de ação. Tá, mas e por que eu preciso saber isso? Gente, quando eu preciso fazer esse exercício, a minha capacidade é pequena e a minha motivação é baixa. Eu preciso mexer em alguma coisa para conseguir fazer esse exercício. Lembrando que aqui não tá contando o prompt, ou seja, o gatilho, né? Minha motivação é difícil, minha motivação tá baixa. Mas digamos que eu saiba que fazer esse exercício vai fazer com que eu consiga tocar a música dos meus sonhos. Minha motivação ficou alta. Logo, eu consegui entrar na linha de ação e eu vou fazer esse exercício. Provavelmente eu não vou procrastinar. Então, gente, o que eu quero dizer com esse exemplo é assim, toda vez que algo ficar muito difícil, você tem que mexer em algum lugar daqui. Ou deixar ele mais fácil, ou seja, eu poderia quebrar esse exercício em pequeninas partes, a ponto de ele ficar fácil para eu resolver. Ou aumentar minha motivação, que é lembrar que esse exercício é estratégico para tocar uma coisa que eu quero muito. E deixar isso muito claro. Então, se eu não tiver essas estratégias, no caso psicológicas, mentais, eu acabo não fazendo o que tem que ser feito. Certo? Lógico que quanto mais clareza eu tenho, sabendo eu quero de verdade esse objetivo, eu vou fazer. Agora, se eu não quiser de verdade, gente, não adianta. Né? Se a motivação... eu não quero. Gente, primeiro passo é querer. Né? Bom, pessoal, vocês já sabem que para um comportamento acontecer, a gente não procrastinar, a gente tem que equalizar entre motivação e capacidade. Ou seja, se é muito difícil de fazer, a nossa motivação tem que estar alta. Se é muito difícil e a motivação não tem como estar muito alta, então a gente tem que fazer, tem que quebrar esse comportamento em pequenas partes de modo que ele fique fácil. Por exemplo, eu quero tocar uma música nova e essa música é extremamente difícil, por mais que eu queira muito, essa capacidade difícil dela pode fazer com que eu acabe procrastinando. Então o que eu faço? Eu pego essa música, divido ela em pequenos trechos, compasso por compasso, e vou lá, mãos separadas. E às vezes não é nem começar tocando, às vezes a primeira coisa que eu vou fazer é analisar a nota, compasso. Aquela semana, por exemplo, eu vou todo dia pegar um elemento da música para estudar. Então eu vou estudar, vou fazer uma leitura de notas, vou fazer um solfejo, vou analisar onde ficam os acidentes, vou fazer a escala daquela música. Então eu vou aos pouquinhos, vou entendendo, vou me adaptando, né, até conseguir ficar mais à vontade e construir esses comportamentos de forma eficaz. Mas nós não falamos do prompt, que é o gatilho. O gatilho é essencial para qualquer comportamento. Então, por exemplo, eu falei sobre escovar os dentes. Qual era o gatilho? Acordar. Acordei, escovei os dentes. Ou almocei, fui escovar os dentes. Certo? Todo comportamento, para ele se tornar um hábito, a gente precisa ter um gatilho. Então, qual vai ser o seu gatilho para estudar piano? Né? Por exemplo, todo dia após acordar, tomar café da manhã, eu vou para o piano e vou estudar por 5 minutos. Tem pessoas que a vida é muito corrida e não tem 5 minutos, às vezes é muito, às vezes a pessoa não tem esse tempo. Vamos colocar 2 minutos, só vou fazer 2 minutos de leitura de nota. Eu vou fazer uma escala. Acostume-se a ir todo dia para o piano, ainda que seja... Eu falo piano, gente, porque é o instrumento que eu dou aula, mas poderia ser qualquer outro instrumento. Todos os dias, nem que seja por 1, 2 minutos. Não despreze pequena quantidade de tempo, porque isso vai te ajudar a formar o hábito. Outra coisa que é interessante, deixar o instrumento aberto, alarme do celular, coisas desse gênero, pode te ajudar a lembrar de estudar piano, a dar o gatilho, certo? Outra coisa, quando você estiver construindo um comportamento, você tem que comemorar depois que você consegue efetuá-lo. Isso vai ser uma coisa muito boa para o seu cérebro. A sua mente vai entender que foi positivo e ela vai querer fazer novamente. Agora vamos imaginar que você tem o hábito de ficar no celular, você perde tempo e você se sente culpado porque você não gostaria de fazer isso, mas você acaba fazendo. Um exemplo, que inclusive o autor fala no livro que eu citei há pouco, que ele fala dá um nome fictício, né? Vamos aqui chamá-la de Paula. A Paula, ela queria muito fazer exercícios físicos, ela sabe que é importante pra saúde, e ao acordar de manhã, acordava bem cedinho, 4:30 da manhã, já colocava o celular pra despertar, pra ela poder se arrumar e ir antes do trabalho fazer os seus exercícios na academia. Porém, quando o celular despertava, ela pegava pra desligar e já via as notificações nas redes sociais. Quando se dava por si, já tinha passado o tempo, tinha ficado ali nas redes, e comentando, e curtindo, e respondendo os amigos e tudo mais, perdia o tempo, não conseguia ir pra academia. E isso deixava ela chateada, porque ela se sentia uma pessoa que não tinha disciplina. Então ela foi até essa pessoa, né, esse autor, que presta consultorias, workshops, essas coisas, e pediu ajuda. Ele falou assim, vamos analisar. Qual que é o prompt? Qual é o gatilho? O celular despertar, certo? Acordou. E aí ela pega o celular pra desligar e logo pegou o celular. É fácil. É a capacidade fácil de executar esse comportamento, de entrar nas redes sociais? Extremamente fácil. A motivação é alta? Média ou baixa? É alta. Por quê? Porque a pessoa se sente bem, né? A gente sabe que tem essa questão da serotonina, quando você vê ali uma interação social bem interessante. Ou rolar ali o feed com vídeos que prendam sua atenção. Então, como fazer para resolver essa situação? Uma das possibilidades, existem várias possibilidades, tá, gente? Sempre é importante você elencar quais possibilidades você tem. Então, o gatilho precisava acordar, precisa do despertador. Mas será que teria que ser o celular? Então, chegaram no seguinte acordo. Ela comprou um despertador para colocar perto da sua cama e o celular ficava num cômodo longe, que era a cozinha.
Então ela acordava com o despertador, levantava, fazia ali o que tinha de ser feito. Quando ela ia pra cozinha, ela conseguia ter maior controle em não pegar o celular e ir pras redes. Ela já estava pronta, já estava ali só mesmo para tomar o café da manhã e saía para ir para fazer os exercícios físicos. Logo ela conseguiu resolver. Então você tem que observar, será que você tá, por exemplo, ficando muito no celular, jogando muito, ficando em redes sociais? O que tá acontecendo que você não tá conseguindo estudar? Né? Então você vai fazer o seguinte, quais são os gatilhos? Tem que analisar. Será que tá sendo, bom, eu chego do meu trabalho e eu me jogo no sofá porque eu tô muito descansado, pego o celular e esqueço da vida. Isso pode acontecer. Então o que a gente vai fazer? Vai mudar essa situação, né? Então, cheguei do trabalho, se eu me jogar no sofá, é prompt, é um gatilho pra pegar o celular. Eu não vou fazer isso. Eu já deixo, por exemplo, o piano aberto, ou eu volto do trabalho escutando uma música linda no piano, pra me dar aquela motivação e ser um gatilho também pra eu estudar. Lembrando que não precisa ser muito. Às vezes você fala, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora. Eu vou chegar no meu trabalho, vou ficar 1 hora estudando, não vou ter esse tempo. Não, vamos fazer assim. Pensa que você vai ficar 5 minutos. E ficou 5 minutos, comemore. Vai chegar uma hora que você vai conseguir tocar todos os dias e vai aumentar esse tempo. Mas tudo com bastante calma. Então esse seria um micro hábito. Você ter esse hábito todos os dias, de ficar 5 minutos estudando, eliminando um prompt, por exemplo, um gatilho, de sentar no sofá, por exemplo. Né? E aí você colocando alguma coisa para te ajudar a lembrar, né? Seja um despertador ou a música tocando durante a sua vinda para casa. Outra situação, a hora do almoço. Eu tenho horário de almoço e eu almoço e depois eu pego o celular para dar uma olhadinha no Instagram. Será que não seria mais produtivo se você tivesse um aplicativo e aí você ficasse pelo menos 2 minutos fazendo leitura de notas? Não te ajudaria a evoluir? E aí você vai conquistando esse objetivo aos poucos. E isso vai te aproximar do que você tem, dos seus sonhos. Certo? Então eu gostaria que vocês analisassem comportamentos que vocês querem mudar e comportamentos que vocês querem adicionar na rotina. Vocês vão analisar o que vocês querem, o que vocês sabem que é importante fazer às vezes, né? A motivação não tá tão grande e analisar o que vocês podem fazer, o que vocês podem melhorar, certo? O que vocês podem colocar de gatilho ou tirar de gatilho, né? O que vocês podem deixar fazer para que a motivação aumente e para que essa execução seja mais fácil. Aguardo o feedback de vocês e torço para que todos consigam realizar os seus objetivos e cheguem mais perto dos seus sonhos.